Olá, alunos da etapa 3. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estão em casa, se cuidando, fazendo as atividades que já foram entregues e que na próxima semana consigam trazer na escola, entregar as atividades todas realizadas e também receberem novas atividades que eu vou estar explicando para vocês agora nesse vídeo, tá? Tentando ajudar vocês na resolução dessas atividades. A primeira delas, então, a primeira delas seria adições e subtrações de monômios. Vocês vão ter monômios onde vocês vão ter a mesma parte literal, precisa olhar somente o valor que antecede essa parte literal das letras, né? E calcular para ver a diferença. Exemplo, se vocês têm um mais 4ax e um menos 6ax, o ax é a parte literal que vai prevalecer. Aí vocês precisam ver mais 4 e menos 6. Sinais diferentes, a gente tem que ver a diferença, que é 2, e prevalece o sinal do número maior. Nesse caso, o número maior é 6, é negativo, é menos, fica menos 2ax. A segunda atividade é referente a polinômios. Aí vocês vão ter exercícios num primeiro momento somente de adições de polinômios. Só relembrando então, né? Monômio é quando a gente tem somente um termo, tá? E polinômio quando a gente tem dois ou mais termos. Nesse caso da segunda atividade, estou deixando para vocês polinômios com 3 termos. Então vocês precisam olhar sempre a parte literal, tá? Vocês não podem juntar o a com o x. Vocês não podem juntar um a ao quadrado com um a que tem somente o expoente 1. E daí vão juntando os polinômios que têm a mesma parte literal até o momento que vocês conseguirem. No momento que tiverem somente parte literal diferente, o cálculo termina aí. A próxima atividade também é de polinômios, só que agora não é adição, é subtração. Então, as subtrações que vocês vão ter nesses polinômios são exatamente a mesma explicação que eu passei há pouco no caso da adição. O que difere é que antes era adição e agora é subtração. Já o próximo exercício é multiplicação de monômio por polinômio. Então, vocês vão ter um único termo que multiplica um polinômio, nesse caso, de 2 termos. Eu dei, por exemplo, na letra A, monômio 2, o polinômio x mais y. Primeiro, o 2 vai multiplicar o x e depois o mesmo 2 vai multiplicar o y. Vai ficar 2x mais 2y. Então, assim para as demais também. A próxima atividade é multiplicação de polinômio por polinômio. Aqui é o seguinte, primeiro polinômio de 2 termos, vocês vão pegar o primeiro termo e multiplicar os outros 2 termos do outro polinômio. Primeiro, multiplica o primeiro pelo primeiro e daí o primeiro pelo segundo termo. Depois pega naquele primeiro polinômio o segundo termo, já que vocês calcularam o primeiro, agora vão calcular o segundo, também pelos outros dois. Primeiro, o segundo termo do primeiro polinômio pelo primeiro do segundo e depois pelo segundo do segundo. No final, juntem aquilo que vocês conseguirem que tem a mesma parte literal. Sempre olhando x com x, x ao quadrado com x ao quadrado, e nunca variável diferente, e também a mesma variável com um expoente diferente. Seguindo nas atividades que vocês vão receber, depois vai ter produtos notáveis. Produtos notáveis é o seguinte, vocês vão ter dentro do parênteses, um polinômio de 2 termos elevado ao quadrado, tá? Então, no momento que vocês têm esse termo elevado ao quadrado,
é multiplicar ele 2 vezes por ele mesmo. Seria 3x vezes 3x. Podem fazer pelo método prático, multiplicando, colocando um embaixo do outro, né? E multiplicando o segundo pelo segundo, o segundo pelo primeiro, o primeiro pelo segundo e o primeiro pelo primeiro, e juntando a parte literal. Ou fazendo da maneira que eu expliquei antes, quando era polinômio por polinômio. Então, vocês vão ter 2 exercícios de produtos notáveis, sendo o primeiro com adição e o segundo com... o primeiro com adição e o segundo com subtração. Depois já vem a próxima atividade, tá? Que é calcular o produto da soma pela diferença. O que mudou agora? Antes vocês tinham somente positivo e somente negativo, ou seja, adição e depois subtração. Agora vocês têm um polinômio de adição com o outro de subtração. Aí cuidem o sinal, né? Mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais vezes menos é menos, e menos vezes mais é menos. Multiplicação de sinais iguais é sempre positivo. Multiplicação de sinais diferentes é sempre negativo. Depois vem a questão 11, que são expressões numéricas. Neste caso aqui, tá? Vocês vão ter termos dentro de parênteses, dentro de colchetes, que antes antecede sinais, que precisam multiplicar todos os sinais que estão dentro do parênteses ou dentro do colchetes. Depois eliminar parênteses, colchetes, não ter mais multiplicação de sinais, vocês vão juntar os positivos e os negativos e ver a diferença. Na próxima atividade, são cálculos através de probleminhas, tá? Então, esses problemas, eles caminham em todas as etapas com vocês, claro, sempre num nível mais avançado, né? Cada vez mais difícil, como eu digo para vocês. Então, neste aqui, vocês vão ter que ler, né, o probleminha, entender ele, interpretar ele, e daí usem um método que vocês quiserem para calcular. Tá? Aquilo que eu digo para vocês desde as etapas anteriores, né? No caso de vocês, etapa 3, falei muito na etapa 2, né? Quem teve aula comigo, e com certeza também com outros professores. Então, tento entender e daí calcular por dedução, pelas operações, por regra de 3, e nunca esqueçam no final responder aquilo que está sendo perguntado. Pessoal, espero ter ajudado vocês nesse vídeo explicativo, tá? Procurem escutar ele sempre quando vocês vão fazer cada atividade, né? Se caso ainda quiserem tirar alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp, no privativo, no horário de aula normal, né? Que eu vou estar sempre à disposição de vocês, tentando ajudar, explicando, e com isso, claro, fazendo com que vocês consigam resolver essas atividades e entregar dentro do prazo, né, lá na escola, para que a gente depois consiga retomar isso aqui nas aulas presenciais. E daí sim fazer uma avaliação presencial e ter uma nota final de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, tudo de bom, e um abraço virtual do professor Vandir para vocês. Até mais.